Ela é em cima da gravitação universal, né? Os caras já começam exorcizando o cara lá, né? Você viu lá? E aí, deu certo aí? Tá dando certo aí? Tá sumindo canetão aqui pra todo lado aqui, eu acho. Eu acho que tá dando certo, tá sumindo. Tensão decidida. Oi? Vai lá. Oi. Quê? Massa depende do ângulo. Não, a massa depende do ângulo que ela estiver na mesma. A massa. Depende do ângulo que ela estiver na mesma. O ângulo? Não, a massa é a mesma. Não, a massa depende do ângulo que ela estiver na mesma. Uau. Cara, não sei te responder. Acredito que não. Professor, pensa, você viu o lápis dessa, tá vendo? Não tá vendo quase nada. Dependendo do ângulo, aumenta o volume. Sei lá, acho que sim, mas não justifica. Você tá vendo o dado. Ó, aqui, ó, tudo bem, eu entendi. Eu tô olhando aqui, eu só vou ver um ponto. Mas a massa é a mesma. Não, aí é diferente. Aí é diferente. Você tá querendo fazer a análise só da imagem que você tá vendo. Nesse caso aqui, você tá vendo só o quê? Um círculo. Você não tá vendo um cilindro. No círculo, você não calcula volume. Entendeu? No círculo, você não calcula o volume. O volume você calcula no cilindro. Então, isso não justifica. Isso não, é nada a ver. Ué. Porque volume, nesse caso, seria você calcular um cilindro. Então, se você calculou ele aqui, dependendo do ângulo, o volume é o mesmo. O cilindro seria nesse contexto, né? Eu não lembro agora de cabeça do cilindro. Professor, a força de tração aí tem a tração do carro tem alguma coisa a ver com essa força? Não. Então vamos lá. Explicando. Força de tração e atrito. Permissão com sigilo, doidão.
Você tem TikTok também, menina? Apareceu um vídeo do senhor. Eu vou contar pra sua mãe, você tem. Vou contar. Duvidou, hein? Duvidou. Chamou pra porra. Ó, Ana Cláudia. Então vamos lá. Eu tenho lá a continha assim. Continuando aqui, lembrando que esse assunto a gente vai aplicar ele muito bem lá nas listinhas, a listinha. Ela vai chegar, a gente vai resolver. O que a gente viu até agora? Força, peso e reação normal. Vou só esboçar aqui de novo. Eu tenho um planetinha, tem a gravidade atuando, né? A gravidade. E todo o corpo diferente do planeta, né? Que tiver uma massa, eu tenho uma força puxando para baixo, né? Que chama força-peso. Para eu achar o peso, eu pego massa vezes gravidade. Equaçãozinha que vocês têm que ter aí. Força-peso. Lembrando que peso é uma força e massa é a quantidade de matéria. O peso altera conforme você muda de planeta, né? Pode terminar aí, desculpa estar atrapalhando vocês. Né? Não, eu vou corrigir se eu tiver falado errado. É porque eu perdi o foco aqui. Posso? Muito obrigado por me dar essa oportunidade de dar aula para vocês. Né? Fala isso não. Então vamos lá. Não, mas estamos aqui para isso. Eu também vou errar. O peso é uma coisa e massa é outra. Lembra? Peso é uma força. Claro, no cotidiano, Luiz, a gente usa para a mesma coisa. Ó, esse fundo aí, viu? Tem que acabar, viu? Sei lá, tá faltando a galera aí também, né? Por causa disso, né? Então, beleza. Força, peso é uma força. É mais fácil de analisar. Olha aqui, eu tenho um bloco. Onde tá peso? Para baixo, velho. Agora a massa muda, quer dizer, a massa continua a mesma. Agora o peso muda conforme você muda o planeta. Em resumo é isso. Você vai precisar, um dado importante. Então, a sua força-peso que te puxa, né, para o centro da Terra, ela vai mudar conforme você mudar de lugar, que seria planeta, nesse sentido. Se for um planeta menor, a força-peso vai ser menor. Mas a sua massa continua a mesma coisa. Massa é uma coisa e peso é outra. Cuidado. A gente pega o costume, né, do cotidiano e usa ali no exercício e ainda erra. Beleza. Outra coisa que a gente viu foi força de reação normal. Cara, em resumo, é olhar perpendicularmente o contato de um objeto a certa superfície. Né? Tá anotando aí, meu amigão? Pois é, deveria, né? Senão é contraturno, tal. Todo aquele padrãozinho militar. Você tem um objeto sobre uma caixa. O contato não está aqui, ó. Perpendicular ao contato. A grosso modo, eu gosto de falar para vocês 90 graus. E realmente é isso. 90 graus do contato. Para quem vai estar para cá? A normal. Normal não é o oposto da peso, viu? Normal não é o oposto da peso. Você poderia ter um corpo assim, ó. E ele está aqui apoiado. Aqui é o contato. Para onde está normal? 90 graus. Está para cá, ó. A normal está para cá. Para onde está peso? Para baixo. Para onde está peso aqui? Para baixo. Cara, a peso é a mais fácil de analisar. A força-peso é a mais fácil de a gente descobrir. Não tem choro. E nem vela. Bom, agora a gente para um pouco aqui. O que é força de tração? Força de tração, no exercício de física, ele vai falar em fio. Geralmente é fio ou corda, mas qual que é o mais popular? É fio. Você está lá fazendo uma questão de um vestibular, seja do PAS agora, ele falou de fio inextensível, que seria um fio rígido. Seria um arame, comparado a um arame e uma corda de fazer crochê. Do arame é mais rígido. Então o que acontece? É porque você puxa, ela não, nem elástica ela não é, ela já é rígida de uma vez. E em física ele vai falar de fio, falou de fio, tem força de tração. Dado extremamente importante é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, um fio,
entre parênteses, corda também, né? Ou corda, fio ou corda, não, vou escrever até de outra cor aqui, em maiúsculo, não empurra, só puxa. Então, você tem um exercício, qual que é o sentido do fio? Só puxar. Certo? Neste caso aqui, eu tenho um bloco, eu tenho um fio. Aqui não está falando que é um fio, mas o exercício vai te contar no enunciado. Aí o que acontece? Eu só puxo. Então, a tração sempre você vai analisar aqui, ó. Saindo do corpo de análise, sempre no sentido que você está puxando. Então, a gente chama isso de tração, ou força tensionadora. O mais comum é força de tração. Beleza? Fio não vai empurrar, somente puxa. Seria nesse caso aqui, ó. Eu tenho um teto e tem lá um abajur preso pelo fio, né? Preso lá. Aí, igual a menina comentou ali, importante, a gente está aqui para isso. Professor, como que o teto o trem da marra tá puxando? Porque na lógica dela, puxar seria nós, seres humanos, fazer a ação. Aí eu falei para ela o seguinte, para ficar um pouco mais fácil, talvez, dela analisar. Antes você prendeu o abajur lá em cima, ele estava no chão, você teve que puxar com fio, correto? Então você sempre pensa assim, que eu acho que fica mais simples. Não, mas ele consegue resistir, né? Na verdade, não seria o fio de energia. Geralmente é um cabo, né, que prende o luz e a energia passa ou por dentro ou por lá, por fora. Você entendeu, né? É porque no exercício físico não vai ficar... Não tem os mimimi, não. Os mimimi vocês põem lá no comentário do Instagram. E se fosse um fio de não sei de quê? E se fosse não sei o quê? Entendeu? E se o lustre fosse do Drácula? Aí é bom, porque aí a galera vai engajando e eu vou ganhar mais seguidor. Mas o exercício de física vai falar que é um fio, não interessa. Se é Paraguai, se é original. Mas esse fio vai ter que ser literalmente um fio, tipo... Física é fio. Mas, tipo, nosso braço pode ser um fio, pode se tornar um fio? Pode trabalhar nesse contexto. Mas para ser sincero, você vai ver o quê? É sempre uma bolinha ou um bloquinho sendo puxado pelo um fio. Esse fio sempre vai ser fio. Sei lá se é fio de energia, sei lá se é fio de arame, sei lá se é fio de linha de anzol. Ele não vai ficar falando isso, não. Ele vai falar só fio. Beleza? Então, beleza, então. Lá nós vamos ver depois. Não, porque tá uma bolinha vermelha, mas tá gravando. Quando fica vermelhinho aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Eu falei, mas ela não é porque eu achei que ficava. Professor, a Isabela vai gravar e tá tudo. Eu falei, o quê? Você sabe que é uma guilhotina? Ela tem. Tem, porque você tem que puxar, né? Guilhotina, se eu não me engano, tem questão de vestibular de guilhotina. Eu acho que não deve ter mais, não, porque pode incentivar coisas ruins. Ser humano, né, velho? Cadê o brother lá, o ser humano? Autor. Beleza? Continuando. Oi? Cara, de novo. Vamos continuar aqui, mas presta atenção. As equações para você escolar, imagina o seguinte, quem vai precisar disso aí? É vocês. Só de colocar peso, mas já lembra de tudo? Beleza. Então, a minha recomendação é, eu já falei isso para vocês, se eu fosse aluno igual vocês, que estuda N matérias, colocaria peso é igual a massa vezes gravidade, e eu colocaria unidade de medida, peso é em Newton, de outra cor, né? Talvez. Massa em quilo e gravidade em metro segundo ao quadrado. Se eu fosse aluno, eu fazia assim. Porque você não estuda só física, você estuda outras matérias. Por que você fazeria assim, professor? Porque o exercício de física vai te dar dados. Se o dado está em quilo, você sabe onde adicionar. Porque vai que você não estudou para a prova. Mas ele vai te dar dados. Você olha lá a equação, essa não precisa de quilo. E aqui tem quilo. Essa ele tem metro. Aqui tá, então vou jogar nessa. Porque eu vou achar o N. Pronto, é o que pediu, pronto.
Talvez você não sabe do assunto, mas você tem um skin the game, malandragem de vida, olha lá, peraí, vou jogar isso aqui, deu certo, resolvi matematicamente, funcionou. Mas eu nem lembro, nem sei o que é força-peso, mas joguei na equação e deu o resultado que eu precisava. Sim, ué, força Newton aqui, ó. Se você resolver, você acha. É isso. Ei, você tem um lustre preso. Para onde está a tração? Tá para cá, ó. Tá para cima. Aqui eu tenho tração. Olha isso aqui agora. Esse lustre não está em equilíbrio, está parado, ele não fica parado. Você ficar em movimento é sentido que ele está ou caindo ou ele está subindo, né? Se ele está parado, qual que é a lei de Newton? Inércia de repouso. Inércia de repouso o quê? Força resultante é? Para atração, eu tenho que anular com quem? Eu tenho peso aqui no luz. Então, nesse caso, tração é igual a peso. Se eu achar peso, eu acho a força de tração. Fala pra mim, fala minha cara aqui. Ué. Você tem coragem? Eu tô mais curioso saber o que ela tá falando. Aprende uma coisa. Demorou a aprender isso. Chama Pierre Christian, o nome do cara. Ele é um senhorzinho já. Tá vivo ainda, que eu sei. Ele deu uma palestra pra gente explicando sobre átomo. E sobre questões de... Ele é químico. Como a gente fazer questões... Foi bem engraçado a gente fazer questões para alunos. A gente tá na graduação. Calma aí, rapidinho. Porque tem um jeito de você perguntar também. O aluno pode responder do jeito que quiser. Aí ele foi ensinando tal. E uma das coisas que ele ensinou pra gente durante a palestra foi sobre o cérebro. O cérebro não é um balde. O cérebro não é um... Aqui, ó. Física, química, história, português, geografia, TikTok, cavalgada, festa de final de ano. Ele não vai encher. Chega uma hora e vai ficar transbordando. O que sair fora você esquece. Não, ele não enche. Isso aqui não enche. Quanto mais... É o que Albert Einstein falou. É o único músico que quanto mais trabalha... Não, é a frase. Quem lembra? Não. Você tem ideia? Não é isso não. Não é dele não. Não. A frase é nesse contexto. A frase é nesse contexto. Quando o seu cérebro expande para uma nova ideia, ela não vai voltar para o tamanho original mais. A tendência é só aumentar. Então não é um balde. Então por isso que é interessante. Eu no passado eu falava isso. Eu no passado eu pensava assim, ó. Caramba, velho, como meu professor sabe disso tudo, não tem nem livro. Nem livro eu trago, velho, em resumo. Aí o cara falou o seguinte, cara, quanto mais você pratica, você vai ver que isso vai ficar natural. E você vai entender que isso aqui não enche. Eu vou aproveitar um gancho para falar de um cara que eu já falei aqui, o Wesley da Nanogaro, que eu aprendi com ele, o RD lá, reservatório de dopamina. Aí qual é o seu suco? O que você consome? Se você só consome coisa ruim, você vai enchendo isso, não enche, usando o termo de encher para ficar mais fácil da gente analisar. Só com aquilo. Quando você precisar de alguma coisa, seu cérebro vai voltar naquilo. Se você só se alimenta estudando, com a galera próspera, com o mesmo tema que você, melhoria de vida, a gente sabe o que não é certo. Só alimentando com isso, do nada seu cérebro, na hora que você precisar, ele vai voltar naquilo, vai pegar aquilo que você precisa, ou te vai dar um insight daquilo. Seria do provérbio que eu comentei com vocês, lá do provérbio Mateus 13 lá, né, a parábola do semeador. A gente estudou isso lá na catequese, lá eu tô apontando babá porque a gente faz... Você terminou já? Não. Hoje ainda tem, ainda falando nisso. E a gente fez a parábola lá, a gente fez várias coisas, eu li lá várias vezes, e do nada veio o insight, porque aqui não enche. Então agora eu falo para vocês, quanto mais skills vocês pegar, mais habilidades vocês pegar, em termos de sobrevivência também é bom, mas o que não for muito útil, o cara não absorve não. E o cérebro é plástico. Coisa ruim ele absorve e prega mais fácil. A coisa que é boa demora mais tempo, você tem que praticar mais. A coisa certa, que é a constância. Qual que é a pergunta? Professor, aquilo, né, ficou ali como máximo, mas
Vamos supor, aqui eu tô pesando 57. Isso é sua massa. Eu vou estar pesando 57. Sua massa é a mesma. O que muda é peso, é uma força. Só que lá na farmácia, você vai falar assim, eu vou subir aqui só para me pesar. Caramba, beleza, de graça, sei lá, pode pesar de boa. Mas você está usando a expressão errada. Eu quero ver a quantidade de massa que eu tenho. Mas ali não está descontando a gravidade. Então a gravidade está puxando. Então é o peso, não a massa. É, porque a gente calibra ela, né? Porque lá ainda aparece. As balanças mais antigas aparecia o seguinte, quilograma força. Então a balança mais antiga, que ela é uma parada assim, ó. Ela faz isso. Ela tem o quilo. Eu não sei se ela vai ter ainda. As mais antigas tem quilograma força. Que é o Newton. Ela já mostra. Aí você sobe assim, mostra 56 quilos. Aí, se eu não me engano, na outra, é igual você ter régua. Você tem um lado que mede centímetro e outro em polegada. Na régua tem dois momentos assim. Naquela analógica vai ter a massa e também vai te mostrar quanto que aquilo lá dá em quilograma força, que é a peso. Quem que é quilograma força? É Newton. Só que ao invés de escrever quilograma força, a gente traduz no sistema internacional em Newton. A sua massa vai continuar a mesma. Claro, porque a força peso está te puxando aqui. Se você pegar a mesma balança e pôr lá na Lua, em vez de subir para 100, ela vai ficar menos. Sua massa é a mesma. A força está puxando você em cima da balança é menor. Por causa da gravidade. Por causa da gravidade. Pega isso carrega isso. Aqui não enche. Que não enche. Tanto que a gente consome tanta coisa lá na internet, cara, quando você pega um insight de alguma coisa, você lembra onde está, e onde você viu, você consegue lembrar de N coisinhas. E aprende as coisas ruins, as coisas que, em resumo, não sei porque a ciência não sabe explicar, né? Nem eu que sei. A galera não sabe, até o Wesley comenta, a ciência não sabe explicar o porquê que a gente aprende coisas erradas, ruins, mais rápido. Sei lá, pode ser alguma coisa energética, alguma coisa espiritual, pode ser alguma coisa relacionada a isso. Entendeu? Igual exemplo, ninguém ensinou a gente aquelas palavras feias, ou os gestos feios. Mas o pedir desculpa, o eu te amo, é muito mais difícil você trabalhar e falar do que você falar aquelas outras palavras feias. É muito mais fácil, você fala o tempo inteiro. E às vezes você aprende uma vez. Agora eu tô aqui macetando aqui, ó. E não vai. Aí, ó. Aí você tem que fazer uma parada que o cérebro sabe fazer muito bem, que é uma abertura. A partir de hoje eu vou aprender as paradas. Eu vou aprender, eu não vou ficar chamando eu de burro mais. Eu vou aprender em tempos diferentes. Já falamos sobre isso lá no iníciozinho do ano. A gente aprende em tempos diferentes. Mas você tem capacidade de aprender qualquer coisa. Beleza? Perguntas? Sobre tração? Tração você sempre lembra do lado que tá puxando. Tração vai depender. Nesse caso aqui, ó, é o mesmo que a peso. Então você calcula a peso e acha tração. Se for no fio puxando, você vai ter a força que você aplica. O que é força? Segundo a lei de Newton. Força é igual a resultante. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A gente vai fazer exercício. Mas tração não tem bem a equação, não. Porque uma aceleração, quanto mais alto tiver, se soltar um objeto, maior vai ser a velocidade que ele vai ganhar. Vai ganhar mais aceleração, aumenta a velocidade. Então a gente calcula em aceleração. Força, peso é que puxa a gente pro centro da Terra. Por isso quem tá lá no Japão não... Eu ficava de cara, eu criança, velho. Quem mora aqui embaixo, por que não cai? A gente julga cair, né? Não sabe nem o lado do universo. Professor, no caso, você acabou de dar exemplo, você vai falar do outro lado da Terra. Segura totalmente a Terra e diminui o calor. Segura ela outra ponta sem botar o calor dentro do centro da Terra. E a pessoa cai lá. No caso, ela fica no meio, não, atravessar. Vai atravessar. Quando ela chegar lá, vai virar, não, vai cair. Vai. Não tem nem como. Pra ser verdade, pra te fazer assim,